Então, no começo, antes de eu descobrir o que ela tinha, ela chegava até mim, né? Mostrava na barriga dela que estava crescendo e eu achava que não era nada, falava que era coisa da cabeça dela. Ela ia falar pro pai dela e ele falava a mesma coisa, que não era nada, que era coisa da cabeça dela, que ela não tinha que colocar isso na cabeça, e a gente não deu importância. Até aí, a gente não ligou. E assim, ela era uma menina muito ativa, ela gostava de brincar, de dançar, e com o tempo ela só queria ficar deitada, mexendo no celular, e daí eu e o pai dela ficava preocupados, porque assim, ela não era de ficar deitada. E a gente começava a brigar com ela, que ela estava com preguiça, que não queria fazer nada, e na verdade não era. E ia para a escola, nunca gostou de estudar, mas ia para a escola brigando, mas ia. E assim, não conseguia fazer atividade física, o professor falava para ela que eu tinha que levar ela no médico, porque não era normal. Uma jovem, né, sentir tantas dores no corpo, ela sentia muitas dores no corpo. E eu não dei importância. Aí de um tempo, depois que ela começou a sentir a barriga dela crescer, começou a aparecer um monte de pintinha nas pernas dela. Aquelas pintinhas igual o pernilongo pica, sabe? Não liguei, achei normal também, deixei pra lá. E ela começou a ficar cansada. Ela chegou a ficar tão cansada que ela não conseguia nem pentear o cabelo dela mais. Ela não conseguia se maquiar, né? A visão dela ficava turva. E daí em diante assim eu comecei a prestar atenção. Aí teve um tempo que ela começou a sangrar pelo nariz. Aí eu levei ela no médico, só que até então os ossos dela começavam a inchar, o quadril dela inchava, aí o tornozelo dela inchou. Levei ela no hospital e eles fizeram um raio-x e falaram que tinha dado tendinite nela e passaram remédio para ela tomar. E eu dei porque achava que realmente era tendinite e não era. E depois que eu dei esse remédio para ela, os sintomas começaram a piorar, né? Ela começou a ficar mais cansada ainda. E daí foi quando começou a aparecer os hematomas roxos nas pernas dela. Aí eu levei, dia 27 de maio de 2019, eu levei ela para o hospital, que ela foi para a escola e passou mal com falta de ar. Daí a minha irmã pegou ela e eu levei ela no hospital. E quando chegou lá, era noite, dia 27 de maio. Os médicos fizeram um hemograma e dia 28 a gente voltou. Só que estava incompleto, eles pediram para repetir. Aí os médicos já chamou a gente para a sala para conversar, perguntou se eu nunca tinha levado ela no médico, porque assim, ele ficou abismado com o resultado do exame. E até chamou mais 2 médicos para olhar o resultado, né? Eu falei que tinha levado, sempre levei, mas eles nunca falavam nada. E daí ele chamou um médico e mostrou para ele, né? Pediu para ele olhar o resultado do exame. Aí ele falou assim, doutor, é a dengue. Aí ele falou, não é a dengue, olha o resultado do exame, que você vai ver o que é. E daí quando ele olhou, ela não percebeu, mas eu percebi. Ele falou, doutor, é a tal da Leo. Nossa, quando ele falou aquilo dali, pra mim abriu um buraco ali e eu caí. Mas eu tive que me manter firme por causa dela. Ela não percebeu que ele tinha falado que tinha dado leucemia, mas eu percebi. E daí eu falei pra ela que ela tava com... Como que é que eu falei pra você? Que era fraqueza no sangue. Isso, era anemia. Que tinha dado anemia no resultado dos exames. E até então ela não sabia. Aí quando foi dia 29 de maio, eles começaram a entrar em contato com os hospitais aqui de São Paulo, até que conseguiram uma vaga no Itaci para ela. E ela veio direto para UTI, né? E daí os médicos, né, vem aquele... A gente se assusta porque não vem um médico só, vem vários médicos, né? E daí quando a médica veio conversar com a gente, né, eles tiveram que fazer o exame da medula para saber realmente se era a leucemia mesmo, que tipo de leucemia que era. E daí eles escolheram a medula dela, e no outro dia a médica veio conversar com a gente, né, e ela falou que realmente era a leucemia, que estava grave, mas que tinha tratamento e imediatamente ia começar, né. E daí em diante a gente começou o tratamento dela, foi dia 29 de maio de 2019. Começou o tratamento dela, ela ficou 3 dias na UTI ainda, mas assim,
Os médicos olhavam para ela e falavam que ela não tinha nada, porque ela brincava, ela ria, ela conversava, né? E ela veio ficar ruim mesmo quando ela começou a tomar aquela quimioterapia de 6 horas, que eu acho que é a metrotexato. Foi bem agressiva, né? Ela pegou mesmo de jeito, assim. Ela ficou 15 dias internada, ela não comia, ela não bebia, nem a saliva dela ela conseguia engolir. Então ela ficou 15 dias internada só no soro. E daí em diante, depois que ela tomou essas quimioterapias, não precisou voltar mais, porque daí entrou com o ácido folínico, né? Que foi ele que ajudou a não dar tão agressiva a mucosite nela. E a gente foi pra casa, e daí ela teve febre, teve que internar de novo. Mas assim, foi uma semana só e voltou pra casa. Eu sentia que eu tava muito cansada, que eu sentia que se eu ficasse em pé eu ia cair, porque eu tava muito fraca. Eu ficava com medo de que uma hora eu morresse. E com 2 meses de tratamento, ela não tinha mais a leucemia, né? Já tinha sumido do corpo dela, mas o médico falou que tinha que continuar para que ela não voltasse. E a gente ainda continua indo. Uma vez na semana ela ainda vai tomar quimioterapia. E 2 vezes, são 3 semanas de químio. E na outra semana é consulta e químio. Então a gente não parou, a gente ainda continua, né? Quando eu tava internada, os enfermeiros são super legais. Eles vinham lá, brincavam, faziam a gente esquecer que a gente tava nervosa, que eu tava desesperada porque eu não sabia de nada. Eles faziam com que se a gente se sentisse em casa, como se tivesse tudo normal, que não ia acontecer nada. E isso sempre me marcou, porque eu sempre fiquei mais calma toda vez que eles entravam no quarto. Então, ela foi diagnosticada com LLA, que é leucemia linfóide aguda. E o dela é tipo B, né? O tipo B, os médicos falam que não é tão agressivo. É o tipo T que é mais agressivo. Aí eu fiquei mais conformada um pouco, né? Porque eu já fiquei abalada quando tive o diagnóstico dela. E até então eu não sabia que leucemia era um câncer. Eu vim descobrir quando a gente chegou no hospital, lá no Itaci. Aí foi que eu vi que veio cair minha ficha, que ela estava com câncer. Aí pronto, sabe? Mas as pessoas vão passando força pra gente, os amigos, sabe? A gente faz amizade no hospital, os médicos se tornam amigos da gente. É desesperador, mas a gente consegue vencer. Na primeira vez eu não sabia o que era, porque quando minha mãe falou que era anemia, eu achei que era uma fraqueza no sangue, que eu ia tomar um remédio lá mesmo e ia voltar pra casa. Depois que eu descobri, eu achei que eu ia morrer no hospital mesmo, porque eu não sabia como é que é, eu não sabia como é o tratamento, se eu ia ficar muito tempo. Então eu entrei em desespero, porque eu não sabia o que ia acontecer. Na minha vida, depois do diagnóstico dela, mudou tudo, porque eu parei de trabalhar para cuidar dela, né? Eu não podia mais sair para os lugares por causa dela. Tinha que ter todo cuidado com ela, né? Por causa da imunidade dela que ficou baixa. Então, foi assim. Minha vida virou totalmente de cabeça para baixo, sabe? Eu tive que me adaptar a ela. Não é aquilo que eu vinha vivendo todos os dias, mas pro melhor, pro bem dela, entendeu? A minha vida mudou praticamente tudo também, que eu não podia mais sair, ninguém podia vir me visitar mais, meus amigos também não podiam vir, por conta de qualquer coisinha eu podia adoecer de novo. Eu gostava muito de dançar, eu gostava muito de brincar com minhas amigas, tudo. O problema é que depois disso eu fiquei cansando muito rápido, qualquer coisa, a minha visão começa a ficar turva, então eu não posso fazer muito esforço, não posso pegar peso, não posso fazer quase nada disso que eu fazia antes. Antes eu fazia praticamente tudo em casa, eu brincava, dançava, eu cantava, eu saía, brincava com todo mundo. Depois disso eu não conseguia fazer mais nada, eu só passava o dia inteiro deitada mexendo no celular e assistindo, porque tudo que eu fazia, se eu levantasse eu já cansava. Eu sentia muito meu baço inchar, minha visão ficava turva por qualquer coisa, eu não conseguia nem me maquiar, porque se eu levantasse o braço eu começava a cansar de novo. Quase nada eu podia fazer. Olha, depois que o tratamento dela acabar, depois que tudo isso passar, eu espero que tudo volte ao normal, sabe? Que ela venha a ter a vida que ela tinha, que ela volte a dançar como ela dançava, que ela volte a sair, a brincar com os coleguinhas dela e que eu volte a ser a quem eu era antes, porque
depois do diagnóstico dela, a gente muda também, sabe? A gente não é a mesma pessoa. Lá no hospital, a gente tem como a nossa segunda casa, na verdade, né? Porque acabam se tornando a nossa segunda família. A gente faz amizade com mãe, a gente faz amizade com o enfermeiro, com o médico, e assim, o único profissional que ela está tendo atendimento é com um oncologista, que é a doutora dela. Porque ela não quis passar com psicólogo, ela não quis fazer fisioterapia, ela não quis passar com nutricionista. Daí também não quis, sabe, se ela não quis fazer, deixei na dela, né? Mas assim, é acolhedor. O Itaci se tornou a nossa segunda casa. A senhora sabe que a senhora significa tudo pra mim, né? E que se fosse a senhora, eu não teria conseguido nada até hoje. Verdade. Às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim: nossa, você é muito forte. Só que as pessoas não sabem como a gente tá por dentro, sabe? Às vezes a gente tá sorrindo, mas o nosso coração tá assim, apertadinho, apertadinho. Muitas das vezes eu saía do quarto para ela não me ver chorar, mas eu chorava, porque a gente não é de ferro. E você vê seu filho ali com dor, chorando, e você não poder fazer nada. Então, para você mãe, para você pai, que descobriu recentemente que seu filho está doente com leucemia, eu quero falar para você que não é fácil, mas você vai vencer, porque assim como a Evelyn venceu, seu filho vai vencer. E não desista, vai vir muitas dificuldades, mas assim, erga a cabeça, porque a vida continua. E assim como eu ganhei bastante amigo no hospital, né? Assim como eu fiz amizade, as pessoas vão te passar muita força, né? Mas a gente não pode desistir, né? Tem que seguir em frente, erguer a cabeça e ir à luta, que a vitória vem. E no fim dá tudo certo, então não desista. Pra você que tá passando por essa mesma situação, como eu descobriu agora, eu desejo toda a força e que vem um longo caminho pela frente, que você tem que tomar todo o cuidado possível, mas que nada é impossível e que você vai vencer como eu venci.